pauta de hoje eu recebo Gilberto Avelar, do setor de fiscalização e reclamações do Procon de Sete Lagoas, para você ligado na Rádio Câmara de Sete Lagoas e também para você que acompanha as nossas redes sociais oficiais. Depois dessa entrevista, vai para o YouTube, canal oficial Câmara Municipal de Sete Lagoas. Gilberto, que bom você aqui mais uma vez, toda semana a gente batendo um papo e agora a gente vai subir para o YouTube também as nossas entrevistas. Obrigado pela sua participação, tudo bem? Opa, tudo ótimo, bom dia Edmilson, bom dia Salomão, bom dia Santiago, bom dia a nossa querida audiência aí, sem dúvida nenhuma que nos recebe aí com o maior prazer do mundo, e o prazer é todo nosso de ter essa audiência cativa aí. Sem dúvida nenhuma, hoje falando sobre direito do consumidor, um assunto um pouco polêmico aí, né, Edmilson? São sempre polêmicos os assuntos que envolvem o Procon, né, direito do consumidor. Então eu gostaria muito de saber como é que fica a situação dessa pauta de hoje, Gilberto, porque na verdade a gente fica preocupado com data de validade em alguns produtos que são etiquetados. Exatamente. Por exemplo, presunto, mussarela, salame, aquelas coisas que ficam ali na parte de resfriado das padarias, principalmente, né? Bolos, tortas, enfim. Isso. Como é que funciona as normas para esse tipo de situação? Muito bem, muito boa colocação. Na realidade é o seguinte, a gente parte de um princípio aí, de que nós temos aí duas normas que são vigentes. Uma norma legislativa, que é o Código de Defesa do Consumidor, previsto aí no artigo 31 do Código, que é a informação essencial do produto. Uma outra norma se diz respeito aí à Anvisa, né, quanto à rotulação dos produtos, especialmente aqueles produtos que são de fabricação própria, né? Nós temos aí, dentro da norma da Anvisa, a RDC número 429 de 2022, essa normativa ela vem exatamente para regulamentar de que forma será comercializado esses produtos, especialmente que são de fabricação própria, né, Edmilson? Uhum. Então, importantíssimo pães, aí. bolos. Exato. Salgados, enfim. Inclusive alguns produtos aí que são de origem cárneos, né? Igual, por exemplo, muitas vezes a gente se depara em supermercado aí com almôndega bandejada, todo tipo de carne, linguiça, alguns né? Defumados. Isso, linguiça, enfim, que não tem qualquer informação nutricional, não tem ali qual é a origem, quem é que fabricou. É só a bandeja etiquetada e pronto, né? Exatamente, isso traz um grande risco para o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele já abre lá na legislação pertinente, né, que é o conjunto de regras do Código de Defesa do Consumidor, já diz que nenhum produto ou serviço poderá trazer aí riscos à saúde, à integridade física do consumidor ou risco de qualquer natureza. Então, portanto, a grande preocupação do Código de Defesa do Consumidor é que seja disciplinada a regra de oferta de produtos e serviços. Então, portanto, essas regras têm que ser observadas primeiramente pelo fornecedor. Por que, Edmilson? Quem se estabelece está sujeito exatamente a seguir aí a regra legal. Então, portanto, partindo do princípio aí da rotulagem, nós observamos aí que tem inúmeras pessoas que não podem consumir um determinado ingrediente, né, que pode estar presente naquele produto que é de fabricação própria ou não. Né? Então, portanto, esse consumidor ele tem que, primeiramente, ter conhecimento de quais são os ingredientes que são usados nesse produto. As pessoas, por exemplo, que são diabéticas, enfim, as pessoas que têm intolerâncias, né, especialmente aí a lactose, elas têm que ter ciência que esses produtos aí podem trazer um risco no caso de consumo. Fazer uma pergunta para você, Gilberto. Nesse caso, por exemplo, é meio que cultural, né? As pessoas já estão acostumadas e adaptadas a comprar, né, esses bandejados, esses produtos in natura que são, né, colocados nas bandejas e etiquetados apenas com a data de validade e o peso, enfim, e o preço. Mas assim, se você for analisar, quase todos os supermercados, dificilmente o valor nutricional, o que pode, o que não pode, não vai nesses produtos.
por qualquer, eu estou dizendo de A a Z. Você encontra todos os produtos embalados, mas essa coisa de nutricional, o que tem na bandeja, vai lá a data de validade, vai o preço, mas dificilmente você coloca ali o que realmente tem. Não estou generalizando, claro que tem alguns produtos que você vê lá, né? Por exemplo, faz um bolo, coloca lá, né? Farinha de trigo, isso e aquilo, açúcar e tal. Perfeito. Mas assim, como é que funciona essa situação do PROCON nesse caso? Vocês vão até o local quando tem uma denúncia ou vocês fazem uma fiscalização geral em cima desse produto? Regularmente o PROCON ele funciona aí com a natureza fiscalizatória, Edmilson, em 3 momentos. Primeiro, a fiscalização ostensiva, que é aquela fiscalização aleatória, aonde o PROCON ele elege uma rua, elege um bairro para fiscalização ali daquele comércio local. Nós temos ali as fiscalizações que são pontuais, que são fiscalizações desenvolvidas, por exemplo, quando você vai fiscalizar aí postos de combustíveis, enfim, quando se vai fiscalizar aí, por exemplo, venda de galão de água mineral, então são fiscalizações específicas e pontuais. Direcionadas, né? E nós temos a fiscalização que é por denúncia fundamentada. O que quer dizer a denúncia fundamentada? Eu fui em determinado comércio, comprei lá um produto, esse produto estava vencido, esse produto me trouxe algum prejuízo, né, de ordem diversa, e automaticamente eu abro uma denúncia no PROCON e essa denúncia ela é fundamentada, né? Ela sofre aí a análise do órgão nesse momento, da natureza jurídica, se é para um atendimento, se é para um acionamento específico ou se seria para fiscalização. E aí é direcionada, né? Exatamente. Em tal lugar X, eu comprei X, né? Perfeito. Então, problema. No caso da fiscalização por denúncia fundamentada, o PROCON vai naquele local especificamente. É claro e evidente que o PROCON ele não vai somente para fiscalizar a natureza da denúncia, mas como um todo, porque o Código de Defesa do Consumidor ele exige ali na sua base legal que seja verificado se lá nesse estabelecimento possui o Código de Defesa do Consumidor, a placa comunicando ao consumidor que esse código está lá disponível para consulta, produtos com validade em dia, condicionamento, natureza desse produto. Enfim. Na parede está tudo muito bonito, pregado, isso. Né? Agora que a gente preocupa com a prática, né? Importantíssimo, por isso, a fiscalização, porque ela vai, nessa hora, vai ter um pente fino para a gente verificar se há alguma anomalia ali, Gilberto, inclusive contra a legislação consumerista. Sim, e eu acredito também que há também uma certa dificuldade, até pelo número de profissionais, né, para fazer essa fiscalização numa cidade com quase 250 mil habitantes. Perfeito. Né, para você ir de bairro para bairro, comércio a comércio, mercado a mercado, é complicado. Perfeito. Agora, vai muito da boa fé também, né, de tanto do cliente como do fornecedor, é uma via de mão dupla, né? Exato. O cliente sabe seus deveres também, né? E também o fornecedor. Agora, me conta como é que funciona essa situação, por exemplo, vamos colocar aqui mussarela. Ela tem uma data de validade. Perfeito. Ela é colocada numa bandeja, fatiada, lacrada, né, que é aquele filme, Exato. e colocado lá o preço e a data de validade. Exato. Se a data de validade vence e o produto não girou na prateleira, o que acontece? É tirado o plástico de o produto não estiver estragado, ele volta com a outra data de validade. Como é que funciona isso? A gente tem que entender que o fornecedor, né, ele está lá, ele tem que ter boa fé de saber, olha, venceu, Perfeito. não venceu. Exatamente. Né? Agora, remarcar, como é que funciona essa vigilância, Gilberto? Toda a natureza de relação de consumo, toda a natureza contratual, muitas vezes a gente fala contrato de relação de consumo. Contrato de relação de consumo, Admilson, é toda a relação de consumo que é celebrada com base em algumas regras, algumas premissas. E toda a relação de consumo, ela se baseia inicialmente pelo princípio da boa-fé e do equilíbrio de direitos. Claro. Não é? Então, portanto, o que ocorre quando se trata de produto alimentício? Nós temos aí 2 bases legais para verificação, para fiscalização de produtos alimentícios. Um deles é determinado pela vigilância sanitária.
A vigilância sanitária, ela tem incumbência fiscalizatória de verificar qual é a condição desse alimento que está sendo disposto para o consumidor, né? Você reportou, você me colocou aqui de forma muito inteligente, no caso, por exemplo, daquele apresuntado que ele vem embalado para ser fatiado posteriormente. Que vem uma peça inteira com data de validade. Ela tem uma data de validade. E muitas vezes depois é fatiada. Ela é fatiada e, na realidade, essa bandeja tem que acompanhar a natureza da data de validade da peça inteira. Não é? Portanto, o que é recomendado e o que a legislação propõe no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor é que todo produto exposto deve conter as informações essenciais, como peso, natureza, origem, preço desse produto, e especialmente quando se trata de um produto dessa natureza, como você bem colocou, que é um produto que vem na peça, embalado, com todas as informações essenciais ali. Na peça, sim. Na peça. Mas não segue na bandeja, né? Pois é, mas ela teria que obrigatoriamente ser transportado para a bandeja. É da alçada do PROCON ou da Vigilância Sanitária? É de ambos. Um vai verificar a disposição das informações essenciais, que é o PROCON, né, inerente ao Código de Defesa do Consumidor, ao artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, e a Vigilância Sanitária, ela vai se reportar não somente à legislação pertinente, né, como as regulações aí que são editados pela própria Anvisa, né, as RDCs, enfim, que são editados pela própria Anvisa. Quanto à conservação, manipulação desse alimento, de que forma ele está disposto para o Porque, consumidor. na verdade, a gente entende, cortando, na fábrica, na origem do produto, nós estamos citando aqui, no caso, o apresuntado, pode ser mussarela, pode ser frango, enfim. Lá na raiz, onde é fabricado, tem uma vigilância muito severa, porque eu já visitei e eu sei que tem. Exatamente. Na hora que sai na origem. Isso. Depois que sai de lá, vai para essa parte aí do supermercado, ou do mercadista, do varejão, onde quer que seja, de fazer essa manipulação diferenciada, né? Isso. Você não vai colocar uma peça inteira para ser vendida, que é mais difícil. A pessoa compra fatiado, né? Para ficar mais fácil para levar para casa, enfim e tal. Isso. Mas aí a gente está falando aqui de situações complicadas, né? Perfeito. Alguma bactéria, má armazenamento, tudo isso implica muito manipulação. De repente, uma câmera dessa, fica desligada à madrugada por algum motivo, né? De pico de energia. Perfeito. Aí você volta a resfriar, o produto pode já estar com problema. Ele pode e aí acelerar. A gente está falando de saúde, né, Gilberto? Falando de coisa séria, né? Exato. Na indústria, Edmilson, na realidade, as indústrias que têm ali uma produção alimentar, né, especialmente de produtos de origem carne e afins, ela tem ali o Serviço de Inspeção Federal, né, que é o conhecido dentro da empresa, CIF. É constante dentro da empresa, né, esse tipo de avaliação fiscal. Então, portanto, esse produto ele já sofre na origem ali uma fiscalização prévia. Pós-embalado esse produto, que já atendeu ali a legislação quanto à industrialização desse produto, esse produto vai ali para o fornecedor. Quando ele chega no fornecedor, a continuidade dessa inspeção é feita aí pela Vigilância Sanitária e pelo PROCON. Local. Não é? Local. Por que a importância disso? O PROCON normalmente ele vai atuar na disposição desse produto aí que está em desacordo com a regra legal. Não é? Se esse produto, por exemplo, ele não atende o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, não é? E porventura esse produto está ali sem a identificação, sem a natureza nutricional desse produto, sem data de validade, lá da origem, que é a embalagem da peça, automaticamente o PROCON vai tirar de circulação esse produto. Né? É claro e evidente que isso não substitui aí a ação fiscalizatória da vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária ela tem a competência de se aprofundar nesse fato, não é? Se esse produto atende à regra legal de industrialização,
se esse produto está bem armazenado lá na câmara frigorífica, que na realidade é um setor onde o PROCON não tem autonomia para poder circular. Né? Uhum. O PROCON ele vai estar presente na área de circulação de vendas dos produtos aos consumidores. Na área de venda, né? Nessa parte aí, onde esse produto é armazenado na câmara frigorífica, no depósito, já tem aí uma incumbência aí da vigilância sanitária que tem essa autonomia para verificar. Ela tem autonomia de verificar antes de ir para a área de venda, Exatamente. Um ponto importantíssimo é que, na realidade, os produtos que são refrigerados ou congelados, porque tem essas duas naturezas, né? Você vai comprar, por exemplo, um frango que é de natureza congelada ou somente resfriado, não é? Então, portanto, as câmaras frigoríficas desses estabelecimentos, eles têm que atender uma temperatura mínima, não é? Para resfriamento ou para manutenção do congelamento desse produto. Na realidade, é até interessante porque uma vez que esse produto é descongelado, ele já entra numa outra fase, ele já tem que ser consumido imediatamente. Porque se ele descongela e congela normalmente, ele já entra ali dentro de um período de deteriorização desse produto. Então ele pode trazer um risco muito sério a esse consumidor. A manipulação em si, ela tem que ser bem feita, né, Gilberto? Porque exatamente. Entre retirar a embalagem e manipular, bactéria entrou. Exatamente. Né? Mais Por complexo, isso, né? a regra aí da vigilância sanitária ela é tão importante nesse momento, inclusive, quanto à atividade fiscalizatória. Porque nesse momento você vai detectar o seguinte: eu não tenho muito, por exemplo, o PROCON não tem a autonomia de ir numa desossa, de entrar numa desossa, num local de desossa, né? Claro. Então, a vigilância sanitária já tem essa autonomia, então, portanto, ela já tem essa expertise também quanto ao conhecimento da legislação. Para verificar os equipamentos, exato, o local, o ambiente, né? Esse profissional aí está manipulando esse alimento, enfim, para que tenha um resultado seguro desse produto ao ser ofertado para o consumidor. Então você anda o PROCON de mãos dadas junto com a vigilância sanitária nesse tema, né? Nesse sentido aí. Manipulação de alimentos, claro que cada um com a pertinência legal, né, dentro da sua legislação, dentro da sua competência fiscalizatória, mas é importantíssimo aí que os dois órgãos andem na mesma sintonia. Muitas vezes nós recebemos denúncia que são produtos de origem cárneos, por exemplo. Na semana passada nós tivemos uma denúncia dessa natureza, então automaticamente é comunicado também a vigilância para que faça uma fiscalização nesse sentido de verificar qual é a condição desse produto na origem do fornecedor, não é? Como é que esse produto está lá na câmara, né, de congelados, como é que esse produto está sendo manipulado para ser levado até o consumidor. O importante na realidade, Edmilson, que o consumidor ele também tenha essa curiosidade, não é? Que também faz parte de preservar a própria segurança dele ao consumir essa natureza de produto. Se ele pega um produto ali que está embandejado, ele só tem ali uma data de validade, um peso e preço, mas não tem marca, não tem origem, não tem as informações essenciais que são nutricionais, esse produto ali, ele talvez pode estar próprio ou não para consumo. Importante que o consumidor evite levar esse tipo de produto. Na verdade, a gente se depara quase que diariamente com, por exemplo, bandejado, por exemplo, na grande maioria, a gente vê só uma etiqueta comum. Exatamente. Você não vê lá a etiqueta do fornecedor, né? Isso. Então, quer dizer, você pode estar sendo embalada ali a marca A e você está levando a marca C. Exatamente. Né? Por porque isso, não tem lá perfeito. A marca oficial do produto. Por isso a importância aí, Edmilson, do consumidor pedir para que esse produto seja fatiado no momento que ele for adquirir esse produto, no momento que ele for comprar.
Tem esse essa produto. modalidade, né, Gilberto? Tem lá o autosserviço, a bandeja pronta, e você também pode pedir para fatiar na hora. Exatamente. Fatiando na hora, a pessoa pega a peça por inteiro, você sabe a marca, né? Exatamente. Então tem gente que prefere fatiar na hora, tem uns que já pega no autosserviço rapidamente, até pela praticidade. Mas aí tem essa coisa que tem que ter confiança também de ambas as partes, né? O fornecedor com quem está embalando, com quem está fazendo o manuseio de todo o produto. Isso. A confiança, ela advém justamente de seguir a legislação, Edmilson, né? Então, se o fornecedor ele tem a boa fé, né, de estar dispondo um produto ali a granel, já fatiado para o consumidor, ele tem que dispor informação essencial também. Que é o correto, né, Gil? Que é o correto, que é o que de fato o consumidor tem o direito resguardado pela legislação. Muitas vezes isso não acontece. Quando há incursão aí da fiscalização nesse fornecedor, automaticamente o PROCON vai estar recolhendo esses produtos aí que estejam em desacordo com a legislação. Mundo, né? Não é? Então, portanto, muitas vezes o consumidor, por exemplo, ele vai comprar ali uma carne ou uma almôndega que já tem ali a composição da carne moída pronta. Será que realmente é aquela carne ou não? Fica uma incógnita, fica uma dúvida na cabeça desse consumidor. Então, portanto, essa natureza de produto, por exemplo, a carne moída, ela tem que ser automaticamente processada naquele momento que o consumidor solicita. O grande problema, né, o diferencial é que, na verdade, por exemplo, a gente está citando aqui a almôndega. Ela é feita, manipulada e colocada lá para ser vendida e a gente não acompanha a produção. Exatamente. Então, quer dizer, essa carne moída de qual carne? É músculo, perfeito. É maçã de peito, é acém. Exatamente. Mas e na hora de manipular lá, será o que foi? Realmente... Retalhos? Exatamente. Né? Então, quer dizer, as pessoas, na verdade, Gilberto, ninguém consegue ter um fiscalizador da vigilância sanitária constante em cada comércio da cidade. Não teria que ter milhares de funcionários para fazer a vigilância. Mas vai também do proprietário do comércio. É o que nós dissemos. Fazer a coisa. Isso. Não estamos dizendo que o produto não seja. Né? Mas se tiver má fé nisso, o cara está levando o gato por lebre. Exatamente. Eu estou comprando um produto que está sendo designado como X e não está vendendo Y. Cabe o princípio da boa-fé, como eu disse aqui e da honestidade, é claro. Né? Na nossa colocação, a boa-fé é de ambas as partes. Porque quando você pega o produto, leva para casa e fica satisfeito com o que você realmente foi vendido para você, é ótimo, né? Isso. E o problema é que quem é conhecedor, né? Nós estamos dizendo aqui do caso da carne, mas tem outros produtos também manipulados. Exatamente. Quem é conhecedor fala, não é. Exato. Na hora do consumo. Não é. Raramente o consumidor ele tem esse conhecimento prévio difícil. Da qualidade da carne que ele está comprando. O gosto, o sabor. Então, muitas vezes, quem está ali no açougue, um açougueiro, né, que é uma pessoa experiente e tal, ele já sabe selecionar ali qual corte que aquele consumidor está pedindo. Claro. Mas o consumidor em si, ele está confiando que realmente está levando aquele produto, aquela natureza de produto. Ninguém é obrigado a saber. Que é um acém, que é a carne de primeira, de segunda, né? Exatamente. Eu chamo a atenção por uma situação que é muito curiosa, Edmilson. O seguinte, o consumidor muitas vezes ele vai no açougue, pede para pesar uma carne. Essa carne ela é pesada antes de ser limpa. Antes de tirar ali as gorduras, as pelancas, né? Popularmente conhecida a mochiba, vamos dizer assim, para nosso Tira essa mochiba consumidor entender. Quer dizer, ele pesa primeiro, depois limpa. Isso está errado, tá? Claro. A condução dessa natureza aí. Isso que é bom comprar em açougue, que você tem conhecimento e conhece as pessoas. Né? Opa. Primeiro, você vai escolher qual é o corte que você quer, que tipo de carne. Limpa-se. Essa carne é limpa pelo açougueiro e só depois disso ela vai ser pesada, embalada e entregue a esse consumidor. Claro, sem dúvida. Esse é o procedimento correto, não é? Mas nós ainda nos deparamos com situação dessa natureza que eu coloquei para você aqui. E como? Infelizmente, não é? É o que a gente falou, vai da idoneidade, né? Nos chama a atenção, Edmilson, uma dúvida que é muito recorrente dos consumidores quanto aos produtos que podem ser fracionados, né?
Isso é uma situação muito interessante. Pode marcar até um outro tema para isso, né, Gilberto? Por exemplo, papel higiênico. Eu quero levar um. Exatamente. O princípio... Antigamente a gente só comprava um, né? Quando eu era criança era inclusive, papel higiênico. As vendas de interior, né, que a gente chama carinhosamente, né, de venda, né, a vendinha ali do interior, eles ainda vendem o papel higiênico fracionado, unitário. É um só, mas ele vem ali com todas as características que estão previstas no artigo 31. Ainda, e outro dia eu me deparei com um papel higiênico unitário na prateleira. Pois é. Não me recordo onde. Tinha lá, eu falei assim, gente, isso que me lembra da infância, porque você comprava um papel higiênico. Exatamente. Não existia, na verdade, o fardo com 5, 6, 10, 12, né? Isso. Era um. Então é interessante o seguinte, o que o consumidor precisa saber? Tem ali uma bandeja, né, de iogurte, claro, com 6 unidades ou 8 unidades. Posso fracionar essa bandeja ou não? Eu acho que não. A primeira questão que a gente tem que observar é o seguinte: qual é a natureza fiscal desse produto? O que eu quero dizer com isso? Para o nosso consumidor entender, esse produto primeiro tem que se considerar qual é a nota fiscal de entrada e qual é essa natureza fiscal. Bandeja com 6 unidades. Bandeja com 6 unidades. Primeiramente, ela não pode ser fracionada por causa da natureza fiscal. Até porque também todas as informações na bandeja por inteiro Isso, não vai saindo fracionado. Perfeita a sua consideração. A data de validade, por exemplo, vai só em uma. Exato. Você pega ali 6 ou 8 potinhos, a informação nutricional está num pote, a informação de quem está fabricando está no outro, a data de validade no outro, o sabor expresso em outro canto, então, portanto, não é possível fracionar também, de acordo com o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. Por isso que vem a alternativa daquela garrafinha, que é vendida individual, com marca, com informação nutricional, com as informações essenciais. É o caso do leite fermentado também. Produto. Tem ele embalado com 6 e tem ele embalado, tem ele unitário. Perfeitamente. Então, na realidade, é preciso preservar a informação essencial do produto para trazer segurança à saúde desse consumidor. Não é? Então, portanto, aí vem aquela pergunta. Papel higiênico, está sendo vendido uma embalagem ali, leve 12, pague 11. Posso fracionar? Não. Não pode. Não pode ser É o mesmo caso do iogurte, né? Primeiro, sob a natureza fiscal daquele produto, da nota de entrada, que é a consideração, sem dúvida nenhuma, especial, que tem que ser verificada. Segundo, quando você retira um papel higiênico daquela embalagem de 12, ele já perdeu todas as suas características aí quanto à natureza da segurança e manipulação desse produto, não é? Porque ele já vai sofrer ali, entre aspas, uma contaminação de manipulação. Ele não tem as informações essenciais, então, portanto, ele não atende aí o Código de Defesa do Consumidor previsto no artigo 31. Bom, são detalhes, Gilberto, sempre esclarecendo tudo para a gente aqui no nosso Alô Procon. Gilberto, obrigado mais uma vez pela sua participação. Semana que vem você vai voltar com certeza, trazendo sempre temas importantes, esclarecendo aí aos ouvintes também, né? Sobre o direito do consumidor. Perfeito. O Procon, gente, fica na rua Aracaju 42, no bairro Canaã, em 7 Lagoas, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde, não é isso, Gilberto? Isso, das 8 às 4 só trazendo essa informação. A gente está abrindo mais cedo, então de 8 às 16 horas. Isso, o Procon está à disposição. O telefone é 151. Agora também lembrando, né, Gilberto, que a gente tem também na Câmara Municipal de 7 Lagoas o Procon Câmara. Isso. Fazendo também o mesmo trabalho. Sem dúvida. Só que aqui, né, busca a demanda, né, se você quiser dar um pulinho na Câmara. A Rua Aracaju fica do lado do Hospital Municipal. Perfeito. Se quiser dar um pulinho na Câmara Municipal de 7 Lagoas, atrás da rodoviária, também pode vir fazer a sua reclamação, a sua sugestão, e é passado para o setor de fiscalização. Perfeito. Na realidade, Edmilson, é importante que o consumidor, na dúvida, ele consulte o Procon, sim. Né? O Procon ele tem a incumbência de atender o cidadão nas relações de consumo, não é? E caso não seja para o Procon ele vai indicar qual caminho seguir. Importantíssimo que a gente tenha sempre uma solução para esse consumidor, para esse cidadão. Então, portanto, volto a dizer que
que o consumidor ele não pode ficar na dúvida, porque quem detém a informação detém o poder. Então, conhecimento é tudo e é importantíssimo aí que a gente possa se atualizar sempre a cada dia. Obrigado, Gilberto. Semana que vem tu volta. Opa, forte abraço, Edmilson, Boa semana. agradeço aí, sem dúvida nenhuma, a nossa querida audiência. Estamos à disposição sempre que necessário. Trazendo dúvida aí, pode nos perguntar pelo WhatsApp também. Pode, né, sim, Edmilson? pode sim. Pode trazer a dúvida. 986340773. Quando você tiver alguma dúvida, segunda-feira o Gilberto está de volta. Pode mandar para a gente que a gente vai selecionar a sua pergunta que o Gilberto esclarece para a gente. Perfeito. Estando no ar aí, pode mandar a pergunta, a gente responde no ar também. Importante que o consumidor não saia com dúvida. Forte abraço a todo mundo, saúde e bênção para a semana. Segunda-feira tem mais. Muito bem, conversei aqui com o Gilberto Avelar, do setor de fiscalização e reclamações do PROCON de Sete Lagoas, para você que acompanhou pela TV Câmara e Rádio Câmara de Sete Lagoas.